Graça e paz, queridos. Estamos aqui com a nossa 9ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós vamos iniciar aqui lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, essa afirmação extraordinária do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Depois que ele teve aquele sonho, aquela visão a respeito daquele lençol, que ele tinha todo aquele tipo de carne considerada imunda pelos judeus, e o anjo disse para ele: mata e come. E Pedro disse assim: jamais colocarei na minha boca algo imundo, considerado imundo. E na verdade era uma visão que ele estava tendo a respeito do que ia acontecer aqui na casa de Cornélio. O anjo falou para ele naquela visão: não considere imundo aquilo que Deus já purificou. Vamos ler o texto então? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, escute bem, queridos, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em qualquer nação. É o tema que nós estamos falando, sobre esse sacerdócio universal de Jesus, que em qualquer nação, aquele que lhe faz o que é justo é aceitável, desde o nascente até o poente. Em todos os lugares da terra, a Deus é oferecido sacrifícios e ofertas puras, porque grande é o nome do Senhor sobre toda a terra, sobre todas as nações. O nosso assunto hoje aqui é sobre os problemas de origem judaicas e cristã em relação ao Evangelho. Como disse, cristianismo não é Evangelho. Cristianismo é o que Constantino chamou de cristianismo no 3º século e unificou a igreja. E judaísmo também não é o Evangelho. Jesus veio trazer o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Que boa nova é essa? A boa nova é de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Quase tudo que nós discutimos a respeito da verdade de Deus tem a ver com esse tema, as questões judaicas e cristãs, as angústias dos judeus em relação aos discípulos de Jesus e as angústias dos discípulos em relação ao judaísmo. Por que que isso acontecia, essas questões? Porque houve uma ruptura muito grande com a entrada do Evangelho. E o Evangelho entrou dentro de uma cultura, dentro de uma religião judaica, dentro do judaísmo. O que Jesus veio trazer a respeito do Evangelho não tem nada a ver com o judaísmo. Embora ele seja judeu da descendência de Abraão, da linhagem de Abraão, ele veio trazer a boa nova. Ele veio trazer a imagem do Deus invisível, encarnada nessa terra, a glória do unigênito do Pai, aquele que tem a essência do Pai. Então, a gente vê nessas questões, nessas angústias, tanto de judeus contra discípulos que estavam crendo no Evangelho, tanto de discípulos que criam no Evangelho em relação às questões do judaísmo, porque eles eram judeus também. Então, houve essa celeuma toda, essas crises dentro desses temas. E a Epístola dos Hebreus, ela aborda muito bem sobre esse assunto. Os grupos judaicos da época, eles
procuravam perseguir os judeus para dissuadi-los da sua fé, porque o judaísmo sempre foi muito forte e é muito forte. A própria Escritura diz: ele veio para o que era seu, mas os seus, os judeus, não o aceitaram, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essas questões, elas se aprofundam muito mais, porque a Epístola dos Hebreus, que foi uma epístola escrita para eles na época, não se sabe o escritor, ele aborda de uma forma muito enfática, colocando a superioridade de Jesus em relação ao judaísmo, em relação ao sacerdócio judaico, que não era segundo a ordem de Melquisedeque, era segundo a ordem de Levi. Levi era bisneto de Abraão, filho de Jacó, que era filho de Isaac. E a partir de Levi, o sacerdócio foi instituído na nação de Israel. A Epístola dos Hebreus, ela deixa claro a superioridade de Jesus sobre toda sombra de religião, ou sobre todo o meio humano de buscar a Deus, que não seja por meio da fé em Jesus. O escritor de Hebreus, ele põe a centralidade de tudo em Jesus, e não na lei judaica, e não no sacerdócio de Levi, e sim no sacerdócio de Jesus, que ele deixa claro no livro de Hebreus que é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa epístola dos Hebreus, ela aborda essas questões e introduz o tema de Melquisedeque com muito mais ênfase. E a questão maior que se levanta é que, como Jesus, não sendo da tribo de Levi, porque Jesus veio da tribo de Judá, como ele pode ser um sacerdote maior? Porque Moisés não atribuiu a função de sacerdote para ninguém da linhagem de Judá, e sim para a linhagem de Levi. E ele é um sumo sacerdote com poderes legais e divinos de mudar leis e fazendo dele mesmo, de si mesmo a realização de tudo. Ele tem todo esse poder, porque ele é sacerdote para sempre. Ele realizou um perfeito e eterno sacrifício de uma vez por todas. Era difícil deles aceitarem isso, porque os seus antepassados acreditavam em tudo isso, a respeito desse sacerdócio segundo a ordem de Levi, segundo a linhagem de Levi, a tribo sacerdotal ali de Israel. O escritor de Hebreus nos mostra, através da história dos Hebreus, o seguinte: a ordem de Levi, o sacerdócio da ordem de Levi, é um sacerdócio relativo. É uma ordem sacerdotal relativa, de ofertas relativas e cerimônias relativas. A tribo de Levi era dos descendentes de Abraão. Mas apesar disso, o próprio patriarca reconheceu em Melquisedeque um sacerdócio maior. Reconheceu que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Reconheceu que ele também tinha ouvido a Deus. Ele reconheceu que esse rei e sacerdote, chamado Melquisedeque, também conhecia o mesmo Deus que ele conhecia. Ele reconheceu que esse sacerdote representava algo muito maior do que aquilo que o próprio Abraão, através de Abraão, estava sendo implantado na terra. Ou seja, o escritor de Hebreus mostra claramente que a ordem de Melquisedeque transcende, é superior, é maior
que a ordem e o sacerdócio proveniente da linhagem de Abraão. Ele nos mostra que o Cristo, o Messias, citado já também lá no Salmo 110, seria alguém que pertenceria a essa ordem de Melquisedeque. Como isso está registrado em Hebreus, isso se torna algo com garantia. Essa afirmação é uma realidade para os hebreus, para os judeus, porque ela está fundamentada na Escritura. Está na Escritura e é citado na Escritura. Ali no capítulo 7 de Hebreus, é onde está a maior parte de informações a respeito de Melquisedeque. Agora, o interessante é que tudo o que a Epístola dos Hebreus escreve a respeito desse sacerdócio universal de Jesus, que é um sacerdócio baseado no amor de Deus, Pedro resume na casa de Cornélio, no texto que eu iniciei lendo, aqui lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 34 e 35, que na verdade Pedro resume isso porque ele não tinha essas questões, porque Pedro conviveu com Jesus e viu como Jesus era, e viu o Espírito de Jesus perto dele, e viu a presença, a manifestação da glória do Pai em Jesus, a expressão exata de Deus em Jesus. E Pedro resume, depois daquela visão em que Pedro ainda se levanta, ainda com questões judaicas ali, de não comer aquelas carnes imundas, ele diz assim: em qualquer nação, qualquer um que tema a Deus e faça o que lhe é agradável, esse é aceito, pois para com Deus não há acepção de pessoa. Para Deus não tem cristão, para Deus não tem judeu, para Deus não tem gente de qualquer credo religioso. Para Deus tem uma pessoa, tem um ser humano, tem um semelhante, tem uma criatura criada por Ele. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Essa declaração de Pedro na casa de Cornélio é uma declaração extraordinária. Para alguns, essa declaração pode ser até uma heresia, que a gente não deve falar. Em qualquer nação? Será que em qualquer nação alguém que teme a Deus lhe é aceitável? Sem cumprir todos os ritos? Nós precisamos aprender muito mais, queridos. Nós precisamos mergulhar no livro de Hebreus e aprender tudo que está lá a respeito desse vivo e novo caminho, com acesso livre e irrestrito à presença de Deus. O véu do templo que separava a glória foi rasgado aquele dia, mas o véu do templo apenas é uma tipificação do caminho que Jesus abriu na cruz do Calvário em si mesmo. Mas o Cordeiro não foi só na cruz do Calvário que ele abriu esse caminho. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde os tempos da eternidade, a cruz já tinha sido erguida na eternidade. Todo homem que o teme lhe é aceitável. Na verdade, a gente só fala da ordem de Melquisedeque para quem é cristão, ou para quem é judeu, ou para quem tem essas questões. Porque a ordem de Melquisedeque, ela chega para qualquer pessoa. Se ela não tem essas questões, ela aceita, mesmo sem ter esse nome de ordem de Melquisedeque. O que é isso então? É o Espírito de Deus atuando dentro da pessoa. É o vento do Espírito. É o vento que sopra onde quer. Eu tenho sido incisivo em falar a mesma coisa em todas as palestras que estamos apresentando aqui, porque isso é algo universal. Deus está livre, Deus não está preso a nada, Deus está
operando em cada coração naquele que teme a Deus, porque para Deus não há acepção de pessoas. Fora os cristãos e os judeus, não é necessário ensinar mais ninguém a respeito da ordem de Melquisedeque, porque ela chegando, como diz o ditado popular, esse Espírito chega aonde quer, e ele opera como quer, onde quer, na liberdade dele mesmo. A ordem de Melquisedeque é uma resposta a qualquer tipo de religião salvacionista que tem exclusividade na salvação da humanidade. É uma resposta do Evangelho ao cristianismo, que passou a ensinar que fora do cristianismo não existe salvação para ninguém. Quem não for cristão está perdido, já nasceu sem acesso, pois nasceu numa outra geografia, pois nasceu numa geografia inacessível. E isso é um engano, é um engodo, é um ensino errado, porque Deus não está preso ao cristianismo, Deus não está preso à genealogia, Deus não está preso a nada. Realmente o Evangelho não é o cristianismo. O Evangelho tem uma centralidade, o Evangelho tem um Espírito, que é o Espírito de Jesus. No dia que nós entendermos que Deus é amor, o Evangelho fluirá como um rio, sem empecilhos nenhum, porque na nossa mente a gente sabe, Deus é amor, Deus ama as suas criaturas, Deus ama o ser humano, Deus ama o mundo todo. Deus não é amor por causa da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é uma expressão universal do amor de Deus. É um sacerdócio universal desse amor. É apenas porque Deus é amor que existe essa ordem, existe esse sacerdócio de Jesus por todas as criaturas. Ele fez o sacrifício eterno de uma vez por todas. Nós não precisamos mais falar de ordem de Melquisedeque. Precisamos apenas afirmar o que Pedro disse na casa de Cornélio. Todo homem, em qualquer nação, em qualquer lugar, que teme a Deus e é aceito, porque para Deus não há acepção de ninguém, não há acepção de pessoas. Onde quer que haja corações que amem a paz, que amem o amor, que amem a justiça, que amem a verdade, que vivam na esperança, na bondade, aí Deus está presente. Mesmo que ninguém saiba o nome desse Deus, porque para Deus o que importa é a verdade no coração e não a afirmação cultural do nome de Deus. Deus não precisa se explicar ao mundo em termos de nomes. Se é Jeová, se é Elohim, se é Jesus, se é isso e aquilo. Deus é e pronto. Se você encontrar esse Espírito dentro de você, você vai saber que é Deus. No caso dos discípulos, Jesus e o Evangelho e a Boa Nova era o único nome que eles conheciam. Fique livre desses problemas, como eu citei aqui, judaico, cristão, de comprovar isso, comprovar aquilo. Você precisa compreender o Espírito. Fique livre disso. O grande problema do cristianismo foi ele impor problemas onde não há problemas. Querido, aceite o Evangelho. A ordem de Melquisedeque só está na Escritura para provar ao judaísmo e ao cristianismo que Deus ama o mundo inteiro e que Jesus é o Senhor de todos os homens, o Senhor de todas as criaturas. Esse sacerdócio universal de Deus, ele faz a cobertura pelos pecados do mundo inteiro, de toda e qualquer pessoa. Afinal, a boa nova é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro,
não imputando aos homens as suas transgressões, mas transferindo para Ele mesmo as suas transgressões e levando consigo as nossas transgressões, hoje e eternamente, porque Ele é o Cordeiro eterno de Deus, imolado antes da fundação do mundo. É simples assim. Amém? Essa foi a nossa palestra de hoje. Aguardo vocês na próxima, na 10ª palestra. Beijão a todos, até lá!